mas nós daqui de Rio Branco, nós estamos com uma expectativa gigantesca daquilo que Deus vai fazer através da tua vida hoje. Amém? Nós Amém. queremos... Amém. Fica à vontade, o tempo é teu, tá? Fica na bênção, deixa Deus te usar, viu? Amém. Glória a Deus. Estão me ouvindo bem aí? Tá ótimo. Ok. Então, que alegria, né? Que bênção poder estar com vocês, Pastor Fábio, Mísia, essa igreja maravilhosa de Rio Branco, que nós recebemos tantas notícias boas de como está crescendo, como está avançando, como Deus está fazendo milagres aí nessa cidade. Que coisa maravilhosa. Como é bom quando nós podemos ouvir o testemunho, né? Daquilo que a palavra de Deus está fazendo, daquilo que Deus está realizando através da igreja. E esse é um tempo em que a igreja ela tem avançado, ela tem crescido, ela tem feito coisas extraordinárias. Então, antes de ministrar a palavra que Deus colocou no meu coração, o pastor Fábio estava falando algumas coisas aí sobre a igreja local, sobre dízimos e ofertas, e eu queria partilhar isso do seu coração, do meu coração. Eu queria dar esses dois conselhos para você. O primeiro é que é muito importante você estar conectado com a visão. É muito importante você estar conectado com a visão que o Senhor te colocou, que o Senhor semeou você nesse lugar. Nós temos uma visão, nós temos um direcionamento, um lugar onde nós estamos indo, para que você saiba, no Ministério Verbo da Vida, todos os dias, nós oramos pelas nossas igrejas, nós oramos pelos nossos pastores, nós estamos tendo um tempo de oração para que a igreja possa avançar e possa crescer. Nesse tempo, né, o ministério aqui em Campina Grande, graças a Deus, de uma forma mais controlada, né, nós temos alguns parâmetros agora, mas nós continuamos funcionando a todo vapor, nós continuamos orando, nós continuamos crendo no Senhor, para que essa visão que Deus tem nos dado, ela seja acrescentada à vida de cada um daquele que Deus tem confiado junto conosco. Então, é muito importante você estar conectado nessa visão. Eu vi o pastor Fábio aí anunciando sobre a nossa live nacional da quarta-feira, com o apóstolo Guto, com o Tiago Garcia, com Suelen, em que nós estamos tendo oportunidades de ouvir grandes homens de Deus, grandes mulheres de Deus, que têm nos acrescentado muitas coisas. O segundo conselho que eu quero dar a você é que você precisa estar conectado à sua igreja local, ouvindo a voz do seu líder, do seu pastor, não é? Deus tem colocado o pastor Fábio aí nessa cidade para abençoar a sua vida, para levar para você uma palavra, uma visão, e é tão importante quando nós entendemos isso, é tão importante quando nós avançamos debaixo desse entendimento, que nós temos uma visão, nós temos um líder, nós temos uma visão nacional, internacional, mas nós temos também uma visão local. E essa visão local, a Bíblia diz em Apocalipse que ela foi dada ao anjo da igreja, que é o pastor da igreja. Então, o pastor Fábio, ele está pegando essa visão internacional, essa visão que o Verbo da Vida tem para o mundo, mas ele também está atuando dentro dessa visão local que Deus tem dado aí para a cidade de Rio Branco. Então, é muito importante você estar conectado, você não se desligar da sua igreja local, ficar firme, ficar junto com eles. É muito importante a sua fidelidade, não é? Nos dízimos, nas ofertas, porque a igreja local ela precisa ser mantida. As contas estão chegando, as coisas estão chegando, mas Deus é o nosso suprimento e nós temos visto Deus operar de uma forma extraordinária. Então, antes de ministrar aquilo que eu tenho no meu coração, eu queria, desculpe, dar essa palavra para você. Continua conectado, continua junto, porque nós vamos avançar, nós vamos crescer. Nada vai nos segurar, nada vai nos barrar, ninguém vai nos deter. Nós vamos chegar no lugar onde Deus nos chamou para chegar, nós vamos chegar no lugar onde Deus nos colocou para estar. Amém? Então, é uma alegria muito grande poder estar com vocês, ministrar para vocês, não é? Eu ainda não tive a oportunidade de ir a Rio Branco pessoalmente, mas agora estou tendo aqui de estar com vocês, é uma grande bênção. E eu queria falar com você, a palavra que Deus trouxe no meu coração hoje, é uma palavra que está lá em 1 Pedro, capítulo 2,
1 Pedro, capítulo 2, versículo 2. A partir do versículo 2, na verdade. E eu quero falar com você um pouco sobre essa carta de Pedro. Essa é uma carta extraordinária. Eu tenho dedicado algum tempo nesses dias para estudar algumas cartas. E Efésios, Tiago e Pedro, as duas cartas de Pedro, elas têm chamado muita atenção pelo conteúdo que elas têm maravilhosos, né? Elas são cartas maravilhosas e então tem um conteúdo muito bom. E 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2, diz assim: desejai como crianças recém-nascidas o leite não adulterado da palavra, a fim de que por ele cresçais, para a salvação. Já que provaste que o Senhor é bom, o novo sacerdócio. Chegai-vos a ele, a pedra viva, rejeitada, é verdade, pelos homens, mas diante de Deus, eleita e preciosa. Do mesmo modo, também nós, como pedras vivas, constituí-vos em um edifício espiritual, dedicai-vos a um sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais a Deus por Jesus Cristo. Então, é muito interessante essa palavra, e eu quero me concentrar com você aqui nessa parte que diz assim, cresçais, não é? Desejai como crianças recém-nascidas, Pedro diz, desejai como crianças recém-nascidas o leite não adulterado da palavra, para que por ele cresçais. Essa palavra crescer aqui, conhecer aqui, ela fala de um conhecimento mais profundo. Ela fala de um envolvimento, de um conhecimento que ele vai além da sua cabeça, não é uma coisa que está na sua cabeça, não é uma coisa que está somente na sua cabeça, mas é uma coisa que desce ao seu espírito. E é interessante porque quando Paulo fala sobre isso, Paulo falando lá em Efésios, capítulo 1, a partir do versículo 15, Paulo começa a fazer uma oração. Paulo diz que está orando para que o espírito de sabedoria e de conhecimento chegue para as nossas vidas. O espírito de revelação e de sabedoria, falando melhor. Paulo diz, eu oro para que o espírito de revelação e de sabedoria chegue para vocês. Agora, é interessante que Paulo fala sobre sabedoria. Essa palavra sabedoria aqui não é uma sabedoria humana, não é uma sabedoria que você adquire na universidade, não é uma sabedoria que você adquire por causa do doutorado que você fez, do mestrado que você fez. Educação é muito bom, ir para a universidade é muito boa, fazer essas coisas é maravilhosa, não é isso que nós estamos dizendo, que não é importante, ela é importante, até porque Paulo, ele usou desse conhecimento natural, junto com o conhecimento espiritual, para fazer grandes coisas, então é muito importante isso, mas essa sabedoria que está falando aqui não é dessa sabedoria natural, dessa sabedoria que você adquire na universidade. Aqui está falando de uma sabedoria que vem do alto, assim como o Tiago falou, dizendo, quem não tem sabedoria, peça a Deus, que nos dá e não nos lança em rosto. Então, está falando dessa sabedoria que vem do alto, dessa sabedoria que vem de Deus, dessa sabedoria que vem para ajudar você em momentos de adversidades. Eu já tive a oportunidade de ver pessoas, por exemplo, que não tinham tanto estudo, naturalmente falando, dando conselhos de forma tão poderosa a pessoas que tinham mestrado, tinham doutorado, por causa dessa sabedoria de Deus. Já vi outras pessoas também que tinham mestrado, doutorado, mas deixando tudo isso de lado e seguindo essa sabedoria de Deus, que às vezes vai contra aquilo que nós estamos pensando de uma forma natural, e aí vendo as coisas acontecerem. Então, Paulo estava orando por sabedoria, não somente por sabedoria, mas por revelação, e é aqui onde eu quero falar. Quando a palavra diz para crescer, fala dessa sabedoria de Deus chegando para você, mas também dessa revelação. Eu gosto de algo que Jesus disse lá em Lucas, capítulo 10, versículo 21. Jesus disse, graças te dou, Pai, porque aquilo que você escondeu dos sábios e entendidos, você revelou aos pequeninos.
O evangelho é algo revelacional, o evangelho é algo que vem para você de uma maneira revelacional. Então, é interessante quando você percebe isso, que para compreender o evangelho, para andar naquilo que a palavra diz, para crescer na palavra, para ter sabedoria na palavra, é independente do seu conhecimento natural, porque isso é revelacional. Isso vem de uma revelação. O que é revelação? É algo que saiu da sua cabeça e desceu para o seu espírito. Eu sempre dou esse testemunho quando eu falo sobre isso. Quem já me ouviu pregar, já me ouviu dar esse testemunho dezenas de vezes. Eu sempre falo. Aquela mulher que escreveu para o filho, né, que estava morando em São Paulo, geralmente no norte, no nordeste do Brasil, os filhos vão para São Paulo, e aquele filho escrevendo para a mãe, dizendo: mãe, aceitei Jesus, agora sou crente, agora eu sou salvo. E aquela mãe escreveu uma carta para o filho, dizendo: filho, tira essa ideia da sua cabeça. Isso não é para você, isso não é para a nossa família. E aquele filho escreveu novamente para aquela mãe, dizendo: mãe, desculpa, mas a ideia não está mais na cabeça, já desceu para o coração. Ou seja, aquilo já não é mais uma coisa somente da sua cabeça, somente mental. Aquilo já é uma coisa que faz parte de você, que está impregnado em você. Quando Pedro diz que nós devemos crescer no conhecimento, nós devemos desejar o leite espiritual para crescer no conhecimento, é algo que faz parte de nós, é algo que está fazendo parte da nossa vida, é algo que está tomando parte de nós. Não é como a roupa que você usa, que você troca de acordo com a necessidade que você tem, mas é como a pele que recobre o seu corpo, que está com você todo o tempo. Glória a Deus. Esse é o conhecimento da palavra revelado. É esse conhecimento que está dentro de você, que está firmado dentro de você. Agora, é interessante que quando eu comecei a estudar a carta de Pedro, a primeira e a segunda carta de Pedro, eu percebi que Pedro, ele está falando algumas coisas, ele está comentando algumas coisas de um pressuposto de alguém que tinha estado com Jesus, convivido com Jesus, mas Pedro está dizendo: olha, eu deixei de aproveitar algumas coisas quando eu estava com Jesus. Eu deixei de fazer algumas coisas. Pedro está mostrando um Pedro imaturo, lá nos evangelhos. Pedro está mostrando um Pedro andando com Jesus, mas que não tinha tanta maturidade. Mas agora, nas suas cartas, 1ª e 2ª Pedro, Pedro está mostrando que cresceu, que avançou, que ele precisava crescer em algumas áreas da sua vida. É interessante que lá em em Mateus, capítulo 26, a partir do versículo 33 até o 38, Pedro, conversando com Jesus, ele diz assim, versículo 33 diz assim: disse-lhe Pedro: ainda que você venha a ser tropeço para todos, nunca serás para mim. Replicou-lhe Jesus: em verdade te digo que nessa mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro: ainda que seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Olha que coisa interessante. Pedro estava falando algo do seu coração. Pedro não estava dizendo algo que ele não queria fazer. Pedro não estava dizendo algo que ele não estava determinado a fazer. Pedro estava dizendo algo que ele queria fazer, que ele estava determinado a fazer, mas ele estava falando algo a partir da sua imaturidade. Ele ainda não tinha chegado naquele nível de fazer aquilo que ele estava dizendo. E quando eu começo a ler isso aqui, eu percebo que Pedro, ele faltava conhecimento em algumas áreas da sua vida. Faltava Pedro ser fortalecido em algumas áreas da sua vida. E nessa noite eu quero compartilhar com você que você precisa ser fortalecido em algumas áreas da sua vida. Nós estamos vivendo um grande desafio, nós temos um grande desafio à nossa frente. Nós temos uma situação que transformou o mundo. Nós temos algo que chegou não para o Brasil, não para os Estados Unidos, não para a Europa, mas para o mundo inteiro. E essa pandemia mostrou algumas coisas. Primeiro, a política não pode resolver essa situação. Segundo, a ciência não pode resolver essa situação. Terceiro, a psicologia não pode resolver essa situação. Mas Jesus pode resolver, mas a palavra pode resolver, mas a palavra pode transformar, mas a palavra pode mudar. Então, quando olhamos para Pedro falando isso,
quando olhamos para Pedro falando essas coisas com Jesus, nós vemos um Pedro imaturo, nós vemos um Pedro que ainda não estava preparado. E isso mostra para nós, muitas vezes, um retrato de quem nós somos, uma foto de quem nós somos. Quantas vezes nós não falamos com o Senhor, olha, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo, olha, nós vamos ficar firmes nisso, mas diante das adversidades, das situações, nós queremos regredir, nós queremos, muitas vezes, voltar atrás, mas eu quero falar com você essa noite. Deus quer te ensinar a perseverar. Deus quer te ensinar a ficar firme naquilo que a palavra diz. Deus quer te ensinar como você pode avançar naquilo que a palavra diz de uma forma em que você não vai retroceder. Agora é interessante que se você olhar para o Pedro do Evangelho, você vai ver que faltava em Pedro um conhecimento em 3 áreas da vida dele. Pedro precisava ser fortalecido em 3 áreas da vida dele. E é sobre isso que nós vamos compartilhar um pouco. Quando nós olhamos para Pedro nos evangelhos, Pedro estava bem no seu espírito, porque ele estava debaixo da influência certa, ouvindo uma boa palavra de Jesus. Jesus estava ali para animar ele, Jesus estava ali para dar uma palavra dele. Então, espiritualmente, Pedro estava no lugar certo. Glória a Deus, Pedro estava naquele lugar em que ele estava ouvindo uma boa palavra, uma palavra maravilhosa. Agora, é interessante que muitas vezes nós estamos ensinando a palavra, ministrando a palavra, 30 pessoas, 50 pessoas, 100 pessoas, 1.000 pessoas, 10.000 pessoas estão ouvindo, mas nem todas estão pegando do mesmo jeito. Às vezes, algumas estão como Pedro, debaixo da boa influência, debaixo da palavra, isso é maravilhoso. Mas há 2 outras áreas da nossa vida que nós precisamos cuidar. E é aí onde nós precisamos ser fortalecidos. É aí onde o Pedro das cartas, o Pedro de 1ª e 2ª Pedro, vai nos ensinar a ser fortalecidos. É aí onde o Pedro vai mostrar como ele nos evangelhos era imaturo e como agora ele aprendeu. Quando nós olhamos, como eu disse, Pedro estava preparado no seu espírito, mas a sua alma, essa é uma palavra que nós não falamos muito. Essa é uma palavra que nós não tratamos muito. Nós até criamos uma palavra no meio da igreja, que ela nem é bíblica, mas nós criamos ela. Nós falamos assim, fulano é almático. Quando alguém ele tem problemas com os sentimentos, com as emoções, e a Bíblia não fala isso. A Bíblia diz que ou você é espiritual ou você é carnal. Ninguém é almático, né? Então, muitas vezes, essa palavra alma, ela é colocada como se fosse algo ruim. Mas eu quero te dizer algo nessa noite. Não foi o diabo que colocou os sentimentos em você. A alma é a sede dos sentimentos, das emoções, da mente, da mentalidade. É o lugar onde você pensa, é o lugar onde você sente, é o lugar onde as emoções elas são colocadas para fora. Então, não foi o diabo que colocou a emoção em você, foi Deus que colocou essas coisas em você. Agora, o pecado veio e deturpou essas coisas, o pecado veio e fez com que essas coisas ficassem deturpadas. Então, nós precisamos trabalhar nossos sentimentos, nossas emoções, nossa mentalidade. Romanos capítulo 12 diz que nós devemos treinar a nossa mente. A Bíblia diz, Paulo falando, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Esse é um versículo que nós conhecemos tão bem, que ofereceis os vossos corpos em sacrifício santo, vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, é importante nós transformarmos a nossa mente. Então, nós temos um espírito que está preparado, nascido de novo, conectado. Nós temos uma alma que precisa ser trabalhada todos os dias com a palavra. Nós temos o nosso corpo. A Bíblia diz que o nosso corpo, nós devemos cuidar dele, escravizando o nosso corpo, deixando a nossa carne em sujeição, carregando a nossa carne em sujeição, deixando a nossa carne escrava do nosso espírito. A alma, ela vai se juntar com quem tiver mais forte. Se a sua carne falar mais alto, a alma se junta com a carne. Se o seu espírito está mais alto, a sua alma se junta com o seu espírito. Então, você tem que deixar sempre seu espírito mais forte para que você possa trazer sua alma em conhecimento.
Então, quando nós prestamos atenção aqui o que Pedro está dizendo, nós vamos ver que Pedro precisava ser fortalecido em 3 áreas. Primeiro, Pedro precisava ser fortalecido no conhecimento de Deus, sabendo quem Deus é, sabendo como Deus trabalha, sabendo como crescer nele. Pedro precisava ser fortalecido no conhecimento sobre o seu inimigo, sobre o inimigo que está tentando derrubar ele, e Pedro precisava de conhecimento sobre si mesmo, porque quando ele disse que iria com Jesus, que estava disposto a morrer com Jesus, ele estava falando a verdade, mas ele não conhecia a si mesmo tão bem para entender que ele não tinha forças ainda, ele não estava naquele nível de fé ainda, ele não estava naquele nível ainda para avançar, mas ele iria crescer, e graças a Deus, porque mesmo que a gente ainda não chegou, como Paulo disse, não que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, esqueço-me das coisas que para trás ficaram e avanço para o alvo. Nós estamos avançando, nós estamos crescendo. Você não é o mesmo crente hoje que você era ontem, você não será o mesmo crente amanhã que você era hoje, você não será o mesmo crente daqui a 5 anos que você foi há 5 anos atrás. Você está crescendo, você está avançando. Então, primeiro, Pedro precisava ter conhecimento de Deus. Quem Deus é, não é? A visão de Jesus sobre Deus e a visão dos fariseus, por exemplo, era um contraponto, era um combate, era um embate. Elas não se harmonizavam. Jesus conhecia Deus como Pai. Jesus falava com Deus como Pai. Jesus tinha Deus como seu Pai. A visão dos fariseus, a visão dos religiosos era Deus, né? E isso tem chegado muito forte para a igreja. É muito poucas pessoas que têm essa revelação de que Deus é seu Pai, que Deus cuida de você. Eu conversando com uma pessoa esses dias, em uma situação de enfermidade na família dele, e eu ministrando para ele sobre ele crer que Deus é aquele que cura e que faz milagres, ele disse, mas que seja feita a vontade de Deus. Eu disse, então, graças a Deus. Agora, você sabe qual a vontade de Deus? A Bíblia expressa a vontade de Deus. A Bíblia diz o que é a vontade de Deus. Jesus era a vontade expressa de Deus. Nunca ninguém chegou para Jesus dizendo, Senhor, me ajude. E Jesus disse, não, eu não quero. Então, é importante esse conhecimento de Deus para você entender, nesse tempo, essa base de relacionamento. Você não vai se relacionar com Deus distante, um Deus que está lá nos céus. Não, você vai se relacionar com seu Pai. Seu pai que te ama, teu pai que quer te abençoar, teu pai que quer dar boas coisas para você. Jesus disse quem é o pai, que o filho lhe pedindo um pão lhe dá uma pedra, ou pedindo um peixe lhe dá uma serpente. Jesus disse, se nós, sendo maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, imagine nosso pai que está nos céus. Então, é muito importante você ter esse conhecimento de quem é Deus. Então, Deus, ele é aquele Deus apresentado por Jesus. Deus é bom. Deus quer te ajudar. Paulo, escrevendo a sua carta aos Romanos, Romanos capítulo 8, a partir do versículo 32, Paulo disse, Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E Paulo faz ali algumas perguntas que nunca vão ser respondidas. Ele diz, quem nos separará do amor de Cristo? Então, ele fala lá sobre diversas situações, mas ele diz que Deus trabalha a nosso favor, Deus não está contra você, Deus não é contra você. Meu irmão, se Deus estivesse contra você, se Deus estivesse agindo contra nós, se Deus tivesse, como as pessoas têm, ele tão distante, nós não teríamos condições de avançar nesse tempo. Mas Deus é nosso Pai, Deus está conosco. Você pode dizer, Pai, eu quero falar com você. Eu não chego na casa do meu pai com cerimônias, né? Eu me lembro uma vez, uma pessoa me corrigiu porque eu estava orando e eu disse, Pai, eu te amo, meu Senhor. E a pessoa disse, que é isso, Roslão? Você não pode falar com Deus assim. Você fala com um juiz assim? Como é que você chama um juiz? Eu chamo um juiz de excelência. Como é que você chama uma autoridade? Eu chamo uma autoridade de excelência. Então, como é que você trata Deus de pai, de você? Eu disse, é porque ele é o meu pai. Seria uma coisa ridícula eu chegar na casa do meu pai dizendo, soberano e eterno pai, posso eu adentrar a tua casa? Não, eu chego lá com muita liberdade, eu sou filho. Então, a primeira coisa que faltava para Pedro, conhecer Deus como pai.
Nós precisamos conhecer Deus como Pai. Segunda coisa que faltava para Pedro, entender como Deus trabalha. Deus trabalha com verdades e princípios. A moeda de Deus é verdade, a moeda de Deus é princípios. Por exemplo, se você dizima, se você oferta, você está cumprindo o princípio. Ah, mas o mundo está dizendo que não é assim. Ah, mas o mundo está dizendo que não é desse jeito. Não, eu não vivo segundo o mundo, eu vivo segundo a palavra de Deus. E eu tenho experimentado aquilo que a palavra de Deus diz. E a palavra de Deus diz que Ele é nosso supridor, que Ele é nosso abençoador. Então você vai ver que Deus trabalha com verdade e com princípio. Qual é a verdade? A palavra de Deus. Hoje o mundo criou uma ideia que não há verdade absoluta, né? Tudo é relativo. Eu tenho a minha verdade e você tem a sua verdade. Mas isso é algo que o mundo criou, isso não é verdade. A palavra de Deus é uma verdade absoluta. A Bíblia diz que ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Não vai mudar. Aquilo que a Bíblia dizia há 300 anos atrás, diz hoje. Aquilo que o Senhor falou há 2000 anos atrás, diz hoje. O mesmo Deus que agiu há 2000 anos atrás, age hoje. Então, é importante você saber como Deus trabalha. A verdade, qual é a verdade? A palavra. Jesus disse, santifica-te na palavra, santifica-os na palavra, porque a tua palavra é a verdade. Então, você deve conhecer a palavra de Deus, deixar a palavra de Deus dentro de você. A palavra de Deus é a verdade, a palavra de Deus tem razão. O mundo pode dizer o que disser, mas a palavra de Deus tem razão. Terceira coisa que Pedro precisava conhecer, Pedro precisava crescer sobre o conhecimento de Deus, é que ele precisava entender como crescer em Deus. Como nós crescemos em Deus? Relacionamento, intimidade e autoridade. O problema é que nós queremos ter conhecimento de Deus. E conhecer Deus, somente conhecer Deus, não vai transformar a tua vida. A Bíblia diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A palavra conhecer que aparece lá fala de uma intimidade. E essa intimidade é que faz você conhecer de uma forma que você tem intimidade. Por exemplo, algum tempo atrás, morreu um apresentador de televisão muito famoso aqui no Brasil, Gugu Liberato. E se você perguntar para mim quem é o Gugu Liberato, eu vou saber, porque foi amplamente divulgado na mídia, eu sabia o nome dele, eu sabia onde ele morava, eu sabia o nome da esposa dele, dos filhos dele, eu sabia sobre a história dele, eles divulgaram sobre a história, fizeram tantas coisas, mas eu não tinha intimidade com aquela pessoa. Se você me perguntasse quem era ele, eu ia saber. Se você me perguntasse o que ele gostava, eu ia saber. Se você me perguntasse onde ele morava, eu ia saber, mas eu não tinha intimidade. Então, relacionamento, ele precisa produzir intimidade. Relacionamento é a porta para a intimidade. Então, você começa se relacionando e você vai ter intimidade. Intimidade vai te dar autoridade. Por quê? Porque quando você conhece uma pessoa, você confia nessa pessoa. Quando você conhece uma pessoa, passa a ter confiança nela. Se você precisa, por exemplo, de um dinheiro e você vai na casa de alguém que você confia e você diz, olha, eu estou precisando de 5.000 reais para amanhã. E essa pessoa diz, olha, meu querido, eu não tenho esse dinheiro aqui no bolso, mas eu tenho na minha conta no banco. Amanhã passa cedo aqui que eu vou estar com esse dinheiro na mão. Sabe, você confia naquela pessoa, você chega em casa, a esposa pergunta, meu amor, e aí, conseguiu o dinheiro? Você vai dizer, tá tudo certo, já consegui. Deixa eu ver, não está na minha mão, mas está na palavra de alguém que eu confio. Se você pode confiar assim na palavra de alguém, como você não pode confiar assim também na palavra de Deus? Então nós precisamos crescer nele. Pedro, ele estava aprendendo a crescer em Deus, a se relacionar com ele, a ter intimidade, e essa intimidade ia gerar relacionamento. Aliás, esse relacionamento ia gerar intimidade, e essa intimidade ia gerar autoridade. Pedro ia ter autoridade. Como a Bíblia diz em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, Deus não deu o espírito de temor, nem de covardia, mas de ousadia, de autoridade, de autonomia. Então, a primeira coisa, faltava a Pedro conhecer sobre Deus, ter um relacionamento mais íntimo. Os discípulos andavam com Jesus, viviam com Jesus, mas lá em Marcos capítulo 4, quando aquela tempestade veio e Jesus repreendeu a tempestade, acalmou o vento e cessou a chuva, os discípulos perguntaram, quem é este?
Isso mostra que eles não tinham essa intimidade. Nós precisamos conhecer a Deus. Nós precisamos conhecer quem é Deus, como Deus trabalha, como crescer nele. Depois faltava a Pedro conhecimento sobre o seu inimigo. Quem é o nosso inimigo? Nosso inimigo não são as pessoas. Nosso inimigo agora não é o coronavírus. Nosso inimigo não é uma doença que apareceu, nosso inimigo é o diabo, é um anjo caído. Todas essas coisas que estão acontecendo é por causa do pecado, é por causa daquilo que aconteceu no Éden. Agora veja, a Bíblia diz que antes do pecado não tinha nada disso. Então, a Bíblia diz em Gênesis capítulo 1 e Gênesis capítulo 2 que nós estávamos lá, nós tínhamos um relacionamento com Deus, nós estávamos guardados em Deus, mas o que aconteceu? O inimigo entrou e o inimigo trouxe o pecado, e o pecado trouxe todas essas coisas. Mas glória a Deus que Jesus, ele trouxe a libertação. Aquilo que Adão perdeu, Jesus ganhou. E Jesus nos deu novamente. Agora nós temos relacionamento com Deus, agora nós estamos em Cristo. Agora nós podemos nos relacionar com Ele, agora nós podemos viver nele. Agora o pecado já não tem domínio sobre nós, agora a doença já não tem domínio sobre nós. Ah, pastor, mas pessoas morreram, não importa, Deus continua sendo Deus. E a palavra é verdade, a palavra de Deus diz que ele cura, a palavra de Deus diz que ele dá livramento. Se você for olhar, você vai ver o tanto de livramento que tem. E quem não foi livre? O que aconteceu? Eu não sei. Eu não tenho todas as respostas, você não tem todas as respostas, mas uma coisa eu sei: Deus é bom, Deus não é o autor do mal, Deus não é aquele que faz as coisas ruins, Deus não é aquele que está trabalhando contra você. Deixa eu te dizer algo, meu irmão: Deus não precisa das ferramentas de Satanás para ajudar você, para treinar você, para disciplinar você. Deus é um pai amoroso. Então você precisa entender, o meu inimigo é o diabo. E eu preciso me posicionar na palavra contra todas essas coisas que o diabo está trazendo. A fonte de tudo isso é o diabo. Então você precisa se posicionar. Eu sei de onde isso vem. Nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue. Nossa luta é contra principados e potestades, como a Bíblia diz. Agora, eu estava lendo recentemente um livro do Rick Renner, e eu aconselho você a ler esse livro maravilhoso, Armados para a Guerra. É um livro maravilhoso, e ele fala sobre esse combate que nós já somos vencedores, nós não vamos brigar com o diabo, nós não vamos combater com o diabo, nós só precisamos manter a nossa posição, armados para o combate. Um livro maravilhoso. Então, nós precisamos entender sobre essas coisas. Então, Pedro precisava conhecer seu inimigo. Quem é seu inimigo? É um anjo caído, é o diabo. Como esse inimigo trabalha? Esse inimigo trabalha por engano e mentira. A Bíblia diz, Jesus falando, ele diz que o diabo é o pai da mentira. Agora, veja que coisa interessante. Jesus disse que o diabo é o pai da mentira. Ele é o autor da mentira, ele é o dono da mentira. Ele diz, quando alguém mente, alguém está fazendo aquilo que procede do diabo. Por que Deus odeia mentira? Porque mentira lembra para Deus o diabo. Então, o diabo trabalha com engano, o diabo trabalha com mentira. Mas eu e você temos a verdade, eu e você conhecemos a verdade. Como nós vamos enfrentar o diabo? Nós vamos enfrentar o diabo, como Jesus disse, tendo aquele cuidado. Jesus disse para os discípulos lá no Getsemane: olha, eu preciso que vocês possam vigiar e orar comigo. Então, nós precisamos vigiar e orar, estarmos prontos. 1 Pedro 5, 1 Pedro capítulo 5, versículos 6 a 8, diz que o diabo é como leão. E quando eu lia esse versículo, eu não entendia bem isso, porque eu sempre sabia, não, leão só tem um, que é Jesus de Nazaré. Mas a Bíblia não diz que o diabo é leão. Leão é Jesus. A Bíblia diz que ele é como leão. E aí, quando eu comecei a estudar essa carta de Pedro, eu entendi isso. Por que Deus estava usando essa figura de leão? Porque leão é um animal de emboscada. Leão, para pegar uma presa, ele tem algumas coisas. Primeiro, o maior desejo do leão
pegar a presa que se desgarra do rebanho, é aquela presa que está ferida, é aquela presa que está machucada, é aquela presa que se desgarrou do grupo principal. Se você assistir, por exemplo, no Animal Planet, você vai ver sobre aquelas reportagens, aqueles documentários sobre a África, né? Tem os gnus, e eles andam em grandes bandos, em grandes rebanhos, e sempre um leão, ele procura aquele gnu, aquela zebra, ou aquele animal que está disperso do rebanho. Você não pode ficar disperso do rebanho, você tem que estar junto com o rebanho, tem que estar conectado com o rebanho. E o leão está sempre, ele é um animal de emboscada, ele está sempre buscando aquele que está, né, longe da presa, longe do grupo, para ser a presa. Então, o diabo, ele é como o leão, ele vem com emboscadas, ele tem armadilhas, mas você tem o Espírito Santo, o Espírito da aliança, ele habita dentro de você, ele mora dentro de você, ele alerta você, você tem dentro de você o radar da palavra para dizer, olha, não vai ser assim, olha, não vai ser desse jeito. Então, nós precisamos conhecer o nosso inimigo. O último ponto aqui, nós precisamos conhecer a nós mesmos. Nós precisamos fortalecer a nossa identidade. Quem é Deus em você? Fortalecer a nossa alma com a palavra. Nós precisamos deixar a palavra, porque sentimentos vão chegar. Ah, não, pastor, eu não tenho, graças a Deus, não há não, sentimentos vão chegar, mas cabe a você colocar eles para fora. Vai chegar aquela ideia, olha, esse vírus pode chegar na minha casa, esse vírus pode chegar na sua família, mas você vai colocar isso fora, dizendo, na minha família não chega, na minha casa não chega, não vai acontecer comigo, não vai acontecer com a minha casa. O diabo vai mandar aquela palavra e você vai rebater aquela palavra. Eu gosto de algo que Guto sempre diz. Ele diz que o pastor Bud, ele tinha como um bastão de beisebol na boca dele, né? E era verdade, eu experimentei disso algumas vezes. Se você falasse algo perto do pastor Bud que era fora da palavra, ele ia rebater rapidamente. Ele não queria que aquilo se agarrasse nele, ficasse perto dele. Então você precisa deixar a palavra na sua boca. Olha, vai pegar, não vou. Olha, vai acontecer, não vai. Olha, vai ser assim, não vai ser desse jeito. Aquilo que a palavra diz é verdade, aquilo que Deus diz é verdade. Eu vou crer naquilo que Deus diz. Não vai ser do jeito que está dizendo na TV, não vai ser do jeito que está na Diabo News, né? Você liga a Diabo News, 5 minutos, parece que o mundo está se acabando. Não. A Bíblia diz que Deus guarda você, que Deus protege você, que Deus está guardando a sua vida. Então você precisa conhecer você mesmo, para você saber onde você está em Deus, para você reconhecer as suas fraquezas e trabalhar essas áreas. Você precisa trabalhar essas áreas. Todos nós temos áreas de fraquezas. Todos nós temos áreas que o diabo muitas vezes vem contra nós e ele fica batendo naquilo. O diabo sabe onde tentar você, o diabo sabe onde entrar, mas você sabe como botar você para fora. Você é blindada pelo sangue de Jesus, você é guardada pelo sangue de Jesus, pela palavra de Deus. Então, coloque, fortaleça a você mesmo, fortaleça a sua alma, lendo a Bíblia, lendo a palavra, vendo o que a Bíblia diz, lendo bons livros. Esses dias, eu peguei um livro do irmão Hegel, O que fazer quando a fé parece fraca e a vitória perdida. E sabe, meu irmão, eu já li esse livro um monte de vezes e eu fui ler novamente. E aquele livro me alimentou tanto, trouxe uma palavra que eu fiquei impressionado, parecia que eu nunca tinha lido aquele livro. Que coisa maravilhosa! Porque a palavra nos fortalece, não é porque é o livro do irmão Hegel, é porque a palavra de Deus, a palavra nos fortalece, aquele homem sendo usado por Deus para nos abençoar. Então, você precisa conhecer a sua identidade, quem é Deus em você, reconhecer suas fraquezas, trabalhar na sua área de risco, trabalhar aquelas áreas que você percebe. Qual é a área que o diabo está entrando? É medo? Trabalhe isso, leia livros que fortaleçam a sua fé, leia livros que façam com que você tenha mais ousadia em Deus. Qual é a área que o diabo está tentando entrar? É nas suas finanças? Leia sobre isso, ore sobre isso, pesquise sobre isso, veja o que a Bíblia diz sobre isso. É sobre o seu casamento?
Você e a sua família preso dentro de casa nesses dias, leia sobre isso, pesquise sobre isso, ore sobre isso, se fortaleça sobre isso. E aí vai chegar ao terceiro ponto, sabedoria prática para andar em vitória. Nós vamos adquirir. Eu gosto quando Tiago diz que quem não tem sabedoria, peça a Deus, vai chegar a sabedoria para nós andarmos em vitória. E aí nós vamos conhecer Deus, nós vamos conhecer nosso inimigo e nós vamos conhecer nós mesmos. E nós vamos andar em vitória. E eu quero terminar essa minha participação com 2 textos de 1 Pedro. O Pedro antes e o Pedro depois. Pedro antes, dizendo, é um texto que eu já li, mas eu vou ler de novo, lá em Lucas 22, 31, 34, dizendo, aliás, Jesus falando com Pedro, né? Lucas 22, 31 ao 34, era Jesus falando com Pedro, dizendo, Simão, Simão, eis que Satanás me pediu para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não se desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu, Senhor, estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe respondeu, afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes me negarás, que me conheces antes que o galo cante. Esse era o Pedro antes. Agora veja o Pedro depois. Atos 2, 22. Pedro diz assim, varões israelitas, atentais a essas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio de vós, por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Pedro agora já estava cheio de ousadia, cheio da palavra. Aí, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13 e 14, olha o que Pedro diz, olha o que é que um Pedro maduro diz. Sabe, meu irmão, nós estamos amadurecendo. Olha o que um Pedro maduro diz, ele diz assim, por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, e esperar inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis a paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância, porque vos damos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, não seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, pois ele recebeu da parte de Deus honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: esse é o meu filho amado em quem me comprazo. Ora, essa voz vinda do céu, nós ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Olha que coisa maravilhosa. Olha que Pedro cheio de ousadia. Olha que Pedro maduro. Olha como a palavra amadureceu aquele homem. A palavra vai nos amadurecer, a palavra vai nos fazer crescer. Então, deixa a palavra firme diante de você, deixa a palavra diante de você. Antes de sair de casa, leia a palavra, medite a palavra. Antes de você ir nos lugares que você precisa, medite na palavra, creia na palavra, e a palavra vai guardar você. A palavra é verdade. O mundo, a Bíblia diz que todo homem seja mentiroso, mas Deus seja verdadeiro. Deus é verdade, a palavra é a verdade. A palavra não muda. Hebreus diz que ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. A palavra de Deus tem poder. Então, que alegria poder ministrar para vocês. Eu espero que essa palavra possa cair no coração de cada um de vocês e nós possamos nos fortalecer nisso que eu estou dizendo, nessas 3 áreas. Nos fortalecer no conhecimento de Deus, no conhecimento do nosso inimigo e no conhecimento sobre nós mesmos, fortalecendo as nossas vidas. Amém? Crescendo nesse tempo, conhecendo Deus mais intimamente, sabendo que o nosso inimigo já está derrotado, conhecendo que ele não tem poder, ele já foi derrotado, e sabendo que nós podemos nos fortalecer em Deus e naquilo que a palavra diz. Pastor Fábio, muito obrigado, que o Senhor possa te abençoar grandemente, abençoar essa igreja em Rio Branco, abençoar o trabalho que vocês estão fazendo. Que grande oportunidade estar com vocês, eu espero que essa palavra possa ter abençoado a vida das pessoas aí, eu acredito que sim. Deus abençoe você grandemente, meu irmão.
Rosilon, que bênção, sério mesmo. Realmente é como eu estou vendo aqui nos comentários, né? Rapaz, eu não vi a hora passar, né? Temos aqui também um convidado ilustre aqui, o Renato Galdar está aqui. Ô, rapaz, meu querido amigo Renato, rapaz, eu estava aqui ligado no programa que você me mandou, não estava vendo no YouTube, né? Mas olha, tem Renato É, aqui. Rapaz, Renato ministrou uma palavra hoje maravilhosa na Igreja Sede, ele e Clícia. Eles são uma grande bênção para nós, supervisores aí do norte do Brasil. Renato é uma grande bênção para as nossas vidas, ele e a sua família. Um grande abraço, meu amigo. Nos vemos amanhã. você consegue ver o comentário aqui, não? Vamos ver, eu vou botar na tela agora. Você consegue ver aqui embaixo? Agora, Eu coloquei. pronto, agora eu vi. É porque eu estava tão, Viu? vi. É que eu Não, tinha eu sei. aberto a tela. Ah, meu Deus do céu. Ele está dizendo assim, prega mais, chega. Eita, rapaz. Renato é uma grande bênção mesmo. Olha esse aqui que ele botou, esse aqui. Tá vendo Prega aí mais, já? cheguei agora. Rapaz, muito obrigado. Eu não estava vendo. Eu estava aqui no programa que você me mandou, porque chega com um pouquinho de atraso, né, por causa do YouTube. Aí eu Verdade, estava aqui no programa, mas muito obrigado, Renatão. verdade, Renatão é supervisor top das galáxias. verdade. Eu também te Estou agradeço, vendo Rosilão, aqui de agora, verdade. o meu irmão Tu tá João. vendo? Agora apareceu aqui meu irmão João, rapaz. Um grande abraço para ele. Jandanta. João Danta, gente boa demais. Olha aí, João. Olha aí, João. Tem. E como a gente, assim, é 2 horas de diferença, né? Muitos irmãos pegam a gente com uma última live do dia. Glória a Deus, glória a Deus. É, e como eu te disse, tem muitos irmãos que estão com a TV ligada. A gente sempre pede para os irmãos ligarem a TV e ficarem juntos, em família. Então, cada um que está conectado, às vezes, por trás da tela, tem 3, 4, 5, 6, Que né? Que bênção, estão rapaz. conectados. Que bênção. E Estou eles vendo mandam aqui, foto pelo WhatsApp, é muito engraçado, é muito bom isso. tô vendo aqui que é, tem muita gente aqui. Ó, o Renato botou aqui, ó, Roselon tem muitas histórias engraçadas, ou Nós vivemos, maravilhosas, nós vivemos algumas, viu? Eu, maravilhosas. eu e Renato lá em Uberlândia, É. nós vivemos algumas histórias muito boas. Você já foi ministro do louvor. E Olha, eu quero me despedir de ti, realmente te agradecendo. Muito obrigado mesmo. É um reforço para nós, de verdade, né, Mícia? E também estender essa gratidão à tua esposa, né? Que enquanto você está aí, ela está cuidando de tudo para que aconteça. ali É, e, controlando as crianças, viu? Porque as é, crianças querem vir aqui. Eu estou aqui na sala, porque a internet aqui é melhor. As crianças querem vir aqui, querem fazer a festa. E ela está controlando ah, ali. não, obrigado mesmo. Eu espero que assim seja a primeira vez de muitas e seja o sinal, né, da tua vinda pessoalmente aqui. Cadê ela? Amém. Tá aí? Não, tá não. É meu filho que passou aqui agora, mas já passou. Ah, tá certo. Viu? Eu creio que você vai estar aqui conosco pessoalmente o mais rápido possível. Essa pandemia está passando e eu tenho dito aqui, esse será o melhor ano de nossas vidas. Isso mesmo. Em nome de Jesus. Isso mesmo. Um grande abraço a todos. Muito obrigado, viu? Obrigado pelo convite. Obrigado pela oportunidade de estar com vocês aí no norte do Brasil, né? Esses dias têm sido dias maravilhosos. A gente tem ido de norte a sul, de leste a oeste, nos 4 continentes do mundo. Tem sido um tempo muito bom.
E o que o diabo pensava que ia ser um problema foi, na verdade, uma grande ferramenta que Deus deu à igreja, que muitos de nós não Verdade. estávamos usando tanto, mas agora vamos usar mais. Então, glória a Deus. Amém, amém. Vamos manter contato e, mais uma vez, te agradecer pela participação. Obrigado, viu, Ozon? Muito Você e obrigado, família. pastor São Fábio. referência para nós. Amém, São pastor Fábio. referência para Deus nós, viu? abençoe vocês grandemente, viu? Amém. Pai Santo. Então, queridos, que bênção, né? Que bênção gloriosa! Aleluia! Renatão, homem poderoso! Que bênção maravilhosa essa noite, né? Tivemos alguns problemas técnicos. Você está vendo o formato da tela um pouco diferente, mas não se preocupe, amém? Deus sempre tem um caminho. A gente botou esse programa, você está vendo um pato aí, deixa eu ver aqui o lado, aqui em cima, esse pato aí salvou de emergência e ele foi usado hoje porque o reino de Deus não para, não para. Vou só lembrar você, baixe o aplicativo da igreja. Se você não souber como baixar, eu vou lhe mandar um vídeo com um tutorial de como baixar esse aplicativo, tá bom? Não fique de fora, vamos todos participar, ficar unidos. Terça-feira temos oração, participe da oração da igreja. Quinta-feira, oração. Quarta-feira, às 18 horas, a live nacional do Ministério Verbo da Vida. A igreja está conectada, ligada todo o tempo. Tá? Sábado, os jovens, através do Zoom, né, aquele programa de videochamada, os jovens estudaram sobre a primeira carta de Tessalonicenses. Vamos estudar segunda, sábado que vem a segunda, tá? Como é? Já lemos Colossenses. Vamos entrar depois nas 7 igrejas de Apocalipse, né? Então, assim, os jovens estão trabalhando, estão se movimentando. Quero parabenizar aqui o Halley, a Lau, né? Sim, o nome do aplicativo, estão perguntando aqui, né? Verbo Church. Eu não sei falar church direito, entendeu? Mas é igreja em inglês, é Verbo Church. Lá no WhatsApp, a gente vai mandar o link para você baixar, tá? Se a Alice puder fazer isso para nós agora, você baixar, tá bom? Bota uma foto lá, não esquece de botar a sua data de aniversário, porque agora, toda vez que alguém completar ano, vai estar lá no aplicativo. Toda vez que sair uma notícia, tá lá no aplicativo. É como uma ficha de membro, isso mesmo, amor. Isso mesmo. Aleluia! Então, todos baixando o aplicativo, tá? Todos juntos. Eu estou muito feliz. A unção de Deus tem se feito no grupo, nos comentários. Bota o nome nos comentários, né? E para eles instalarem lá através do link no grupo. Tá bom? Então, estamos juntos. Vamos orar agora. Há alguém aqui que deseja receber Jesus, há alguém que está aí na sua casa e hoje recebeu essa palavra e quer hoje entregar a sua vida a Jesus. Deus quer te alcançar, né? O amor de Deus, na verdade, te alcançou hoje à noite. E se você está aí e deseja entregar a sua vida a Jesus, deseja fazer de Jesus Senhor e Salvador da sua vida, bota aí nos comentários, eu quero. Se você quiser, eu vou orar por você hoje. É noite de salvação. Eu não quero terminar essa reunião sem orar por você. Eu não quero terminar essa reunião sem fazer a vontade de Deus na tua vida. Eu quero ser um instrumento de Deus. Deixa eu ser um instrumento de Deus para a tua vida nessa noite. Se você quiser receber Jesus, se você tiver um pedido de oração hoje à noite, se há alguém na tua família enfermo, se há alguém na tua família com algum sintoma, nós queremos orar por você hoje à noite, tá? Deus vai fazer maravilhas nesse tempo. Deus te chamou, está conosco, conectado, não é por acaso, não é em vão. Então, em nome de Jesus, deixa eu orar por você. Alguém se pronuncia aí no comentário para eu saber.
Eu vou orar, né, para a gente encerrar, mas eu queria orar por esses motivos. Se há alguém aqui nessa noite que deseja receber Jesus, nós queremos orar por você. Dona Tereza, sim, a mãe de Fernando, né? Ok, Fernando, vamos orar pela... Dona Tereza é uma bênção, mulher forte. Aleluia. Há mais alguém aqui, queridos, que deseja fazer um pedido de oração? Aleluia. A Maria das Dores está dizendo aqui, ore pelo Ronaldo. Sim, verdade. Vamos orar pelo Ronaldo. Então, a Tereza e o Ronaldo, pedido de oração. Ok, irmãos. Vamos se levantar como igreja hoje. Vamos orar pelas pessoas que estão precisando. Vamos ser canais de Deus para essas pessoas. Aleluia. Há mais alguém, irmãos, que deseja fazer um pedido de oração? Nós vamos orar essa hora. Nós vamos orar hoje à noite. E eu queria que você participasse disso. Há mais alguém aqui que deseja um motivo de oração? Se não, nós vamos orar. Aleluia. E nós vamos orar também encerrando. Eu quero te agradecer pela presença aqui. Quero te agradecer ao Renato, que presença ilustre aqui conosco. Quero agradecer ao Rosilon, né? Que palavra poderosa, esclarecedora, ensino glorioso. Eu te estimulo, irmãos, a assistir novamente e a compartilhar essa pregação, né, com as pessoas que você conhece. Tem tantas pessoas precisando ouvir um tipo de palavra como esse. Então, em nome de Jesus, irmãos, vamos compartilhar. Amém? Vamos orar. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, nessa noite, Senhor, nós, como igreja, nós nos reunimos para orar, Senhor. Como se levantou 2 nomes aqui, Senhor, para orar sobre algumas circunstâncias. Nós queremos te apresentar, Senhor, a vida da Dona Tereza, Senhor, e do Ronaldo, Pai. Em o nome de Jesus, eu creio, Pai, no poder do Espírito que é ativado quando o nome de Jesus é invocado. E nós, em nome de Jesus, nós declaramos Ronaldo saindo do pronto-socorro, se levantando desta cama e voltando para a sua casa. Em o nome de Jesus, nós invocamos o nome de Jesus, que tem todo o poder e autoridade no Espírito. Ronaldo, se levante. Em nome de Jesus, daremos testemunho do que vai acontecer com o Ronaldo. E Dona Tereza, em nome de Jesus, Senhor, restitui as forças dessa mulher. Eu creio que também ela está me ouvindo agora. E eu declaro o Espírito vivificando o seu corpo mortal, trazendo força aos seus ossos, ao seu corpo, saúde sendo restabelecida em o nome de Jesus. Dona Tereza, seja livre deste mal e receba saúde, fortalecimento em nome de Jesus. Pai, eu quero orar, Senhor, por cada um que fez parte conosco deste culto online, deste domingo online. Pai, muito obrigado, Senhor. Eu dispenso a tua graça, Pai, pela declaração da tua palavra e crendo no poder da tua palavra, Senhor, sobre os meus irmãos. E declaro uma semana de paz, uma semana milagrosa, uma semana abençoada, uma semana cheia de presentes esperados e inesperados, e eles frutificando em tudo que intentarem fazer. É assim que eu oro, é assim que eu te agradeço. Saúde e paz operando neles e através deles, em o nome de Jesus. Amém. Sejam fortalecidos no Senhor, na força do poder do Senhor, em nome de Jesus, e até terça-feira. Paz, queridos, graça e paz, amém.